Vamos continuar aqui a mentira dos historiadores protestantes, né? Pedro foi o bispo de Roma. Os caras falam que Pedro nunca teve Roma. Os caras dizem que Pedro não era bispo, ele era presbítero, então já tinha um bispo ali. O bispo, o presbítero, é que auxilia o bispo. Está abaixo do bispo. Então, ô amigo protestante, eu quero que você me mostre quem era o bispo ali de Roma. São Paulo não era, porque o Atos dos Apóstolos, São Paulo chega em Roma, o Atos dos Apóstolos termina quando Paulo chega em Roma, onde Pedro já está ali 25 anos, como diz Pedro 5,13. Nome simbólico, Babilônia é Roma, esse nome simbólico, mas para você falar que a igreja prostituta é a Babilônia, e você diz que é a igreja católica. Quando a gente provamos que a Babilônia, nome simbólico, que a igreja foi fundada ali por Pedro e Paulo, aí vocês negam. Quando Roma recebeu, Pedro recebeu como irmão, que andou com Cristo, maravilhoso, um presbítero, mas ele não mandou, não governou. Isso não existe, tá? Naquela época. Aliás, o episcopado monárquico surge fora de Roma primeiro. Antioquia, ela desenvolve o episcopado monárquico primeiro, porque assim, e aí o que eu tô falando está em todos os historiadores católicos e historiadores católicos. Qual historiador católico que está falando essa merda que você está falando? A igreja de Antioquia ali, quem era ali? São Pedro fundou a igreja de Antioquia, mas São Pedro ele não ficou ali, São Pedro não foi batizado em Antioquia, São Pedro deixou um bispo também que é Santo Inácio de Antioquia. A igreja eleita, como diz Romanos 1,8, que será proclamada mundialmente, temos testemunho de Santo Irineu de Leão, Eusébio de Cesareia, Inácio de Antioquia, disse a igreja que precisa da caridade. Que igreja é essa? Que está em Roma, aquela que os dois gloriosos apóstolos que deram a sua vida, derramaram o seu sangue, derramaram toda a sua doutrina para fundar essa igreja. Eu não entendo, pô. Então, um historiador católico, Lucas Caster, pesquisa a diferença do historiador sério e desse historiador falsos. Você vê a diferença. O número de testemunho é colossense muito enorme, cara. Evidência gradualmente muito, tanto na história e dá para provar biblicamente. A própria escritura diz que ali, a Babilônia ali é Roma, onde São Pedro está. Você vem falar que São Pedro não teve autoridade aí no Concílio de Jerusalém, que era São Tiago? Por que Tiago não resolveu a questão? Aí eu fico a pergunta, quais historiadores? Historiadores mentirosos, sim. Historiador protestante é o quê? Diz que São Pedro não teve Roma. Todo esse argumento, toda essa falácia são vocês, historiador protestante, que distorce a história para negar a história verdadeira. Tá? Todos eles vão falar, não havia episcopado monárquico no século I, Pedro não era bispo de Roma. Até porque o contexto dali é perseguição, então não tem como, não tem aquele reconhecimento estatal ou coisa parecida, não, que tem a perseguição. João 21 do 15 a 17. É o que ali? Foi quem dava quem se pastorear a igreja? A São Pedro. Por quem Cristo orou? A São Pedro, Lucas 22, 30 e 31. A quem dada foi a revelação, Mateus 16 até o 19. Mas vamos lá, né? Tô falando tá na historiografia católica, eu uso a historiografia católica, tá, gente? Eu uso a historiografia católica, exegese católica, patrística católica. No mundo acadêmico... Você usa evidência católica e você fala essa baboseira ainda? Então, você está usando livros católicos, historiadores católicos, patrística católica, para fazer totalmente essa mentira, para destruir, para distorcer, para degrinir. Olha só, você pega aqui, primeiramente aqui, ó, Santo Irineu de Leão, que é a patrística católica. Quem é Santo Irineu de Leão? Católico. Leão, né? Ó, olha só que ele vai falar aqui, ó.
na Contra a Heresia, livro 3, capítulo 2. A igreja é muito grande, ó, antiquíssima e universalmente reconhecida, fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Ó. Não está mencionando a igreja de Antioquia que você está mencionando aí. Olha só que interessante. Vamos ver aqui que Santo Ireneu, que é discípulo de Policarpo, que consequentemente foi além discípulo do apóstolo João, afirma clareza que Pedro e Paulo organizaram a igreja de Roma. Olha só, cara. Olha só. Outra evidência aqui, ó. Tertuliano, século 3. Certo? Feliz a igreja de Roma, a qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina, juntamente com o sangue. Mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos e a igreja de Roma, aqui pela fala de Tertuliano, de Catargo. Vamos ver aqui também Eusébio de Cesareia, histórico cristiático, né? Um grande historiador ali, ó. Historiador sério, não historiador mentiroso igual vocês. Eusébio de Cesareia, em sua obra conhecida História Eclesiástica, no livro 2, capítulo 25, Pedro aparece como o primeiro, onde ele ficou 25 anos pregando, anunciando, organizando, fundando a igreja. Depois que São Paulo foi. Quando São Paulo chegou em Roma, já tinha uma igreja fundada e edificada por São Pedro. São Paulo, ele cooperou com a edificação dessa igreja, porque a profecia está sobre São Pedro. Ó. Eusébio aqui, compilando documentos históricos antigos, atesta que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Olha só. Aonde não tem evidência ao protestante? Aonde que os pais da igreja estão falando que São Pedro ele era presbítero? A Bíblia diz, 1 Pedro 5, 1 ali, ancião, eu ancião, quem exalta os anciãos, quem via? São Pedro, cara. Santo Inácio de Antioquia, ó, ano 110, ó. Vamos ver uma epístola de Santo Inácio de Antioquia, ó, aos romanos, a igreja de Roma. Santo Inácio de Antioquia, que ficou, ele presidiu ali a sucessão de São Pedro ali em Antioquia. Olha só o que ele vai falar, ó. Porque ele não fala que a igreja de Antioquia, que é a verdadeira, tá? Não, cara, ele cita que aqui está o pastor universal. A igreja que preside na caridade, ó. Por que ele não fala a igreja que preside na caridade da igreja de Antioquia? Não, ó. Digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamado bem-aventurada. Nesse prólogo, todos os historiadores, todos os bons estudantes da patrística vão ver que Santo Inácio está falando da igreja de Roma. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não vem com essa não, que eles pegam manézinho que não lê Bíblia, que não estuda, não. No mundo acadêmico, técnico, não tem essas brigas aí. É o texto interpretar historicamente. Igual a gente faz com a Bíblia, exegese, você faz isso com os textos antigos, qualquer texto. Não tem isso. Ah, Lucas, você está falando a visão protestante. Na verdade, estou falando a visão histórica. Então não há episcopado monárquico. Visão histórica protestante. Quem nega isso aí são os protestantes. Quem nega isso são os reformadores. Mas visão católica jamais nega essa primazia e todo o ensinamento da escola apostólica. Testemunho e fonte, evidência, tanto de historiadores católicos daquela época. Roma, Pedro não foi bispo de Roma. Ah, mas Eusébio, Cesareia e outros estão dizendo que Pedro foi o primeiro bispo. É a visão anacrônica. Agora nós temos bispo. Então eu vou tentar construir quem foi o primeiro, segundo, terceiro. Então depois que surge a doutrina da sucessão apostólica, aí você precisa anacronicamente aplicar o passado, igual muita gente faz com a Bíblia. Tudo que faz de errado com a Bíblia... Olha só, aqui ele falou uma coisa muito bizarra. Então quer dizer, Eusébio de Cesareia está equivocado
Eusébio de Cesareia está buscando fontes, documento daquela época, que está relatado sobre esse caso, essa teologia, essa filosofia, esse dogma de fé de verdade. Olha só, você, como historiador, que se diz que é historiador, que dá aula, tudo, para mim, jamais ia fazer um curso com você. Porque eu sei que você é um historiador desonesto e mentiroso. Que destrói, amputa, adultera, denigre a história. Olha, Eusébio de Cesareia, vemos fonte Santo Irineu de Leão, Santo Inácio de Antioquia. Vamos a uma coisa muito interessante agora, vamos provar de Bíblia. Olha só, Pedro chama Roma de Babilônia, certo? 1 Pedro 5,3. Olha que interessante, São Pedro chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,3 diz que Roma é a Babilônia, mas Pedro também, que aquela igreja que está em Babilônia é a igreja eleita. Que você me diz disso? Olha só, quando ele manda a carta, ele diz a igreja que está em Babilônia, eleita, como vos saúda, também Marcos, meu filho. Ele cita São Marcos, evangelista, e segundo São Paulo, em Colossenses 4,10, São Paulo está em Roma. Olha só. Quando São Paulo chega em Roma, São Pedro já sai lá, meu querido. Atos 23:11, Cristo aparece em São Paulo e fala, deste testemunho de mim em Jerusalém, agora importa que dê em Roma, porque São Pedro já está lá em Roma. São Pedro já está lá, já edificou uma igreja, que ele diz a igreja eleita. Ali o nome simbólico daquela região era a Babilônia, Roma. Olha só, cara, como Deus, ele usa as coisas loucas, né? Colocou a igreja no meio daquele paganismo para destruir tudo aquele paganismo e fundar uma sede onde será proclamada mundialmente a fé romana. Olha só, vemos base bíblica, o próprio São Paulo manda Timóteo levar Marcos a Roma. Em 2 Timóteo 4,11 não tem dúvida de que é Roma, a igreja eleita. Olha que coisa interessante, né? A Epístola de Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. O próprio São Pedro diz isso lá em 1 Pedro 5,12, que a Epístola foi escrita pelo punho de Silvano. Silvano, ele é cooperador romano. Mas uma evidência, plausivamente, destruindo totalmente esses mentirosos protestantes, que Pedro não está em Roma. O próprio colaborador que está escrevendo ali é colaborador romano. E Paulo pede para Timóteo mandar Marcos a Roma. Olha que coisa, né? Interessante, né? E lá em 1 Tessalonicenses 1, São Paulo diz que Silvano era colaborador em Roma. Então a igreja eleita citada por São Pedro é Roma. Olha só, cara. A própria Escritura destrói esse argumento desses dois doutores. Outro, os principais testemunhos literários e história provam de São Clemente de Roma, 35 a 100, desse, né? Considerando o mais antigo testemunho do martírio de Pedro e Paulo em Roma, em sua epístola aos Coríntios, escrita por volta de 95. Olha só, vemos. Agora, faço a pergunta. Paulo e Pedro foram batizados em Roma. Por quê, cara? Por que isso aconteceu? Para mostrar que a igreja eleita é aquela que morre os dois gloriosos apóstolos. Porque a chave foi dada a São Pedro. Se São Pedro tivesse ali estagnado em Antioquia, morrido ali em Antioquia, a sede ia ser ali. Mas não, meu irmão. Mas não. Lá em Roma você vê o túmulo, você vê os restos mortais dos dois gloriosos apóstolos lá em Roma, cara. A história, as evidências estão todos lá em Roma, cara.
São Paulo não cita São Pedro nas suas cartas. Só você meditar aqui, os escritos São Roberto Bernardino, ele degustou sobre isso aí. Por que São Paulo não cita São Pedro nas suas epístolas, nas suas cartas? Porque a igreja, como diz o protestante, está sendo perseguida. Se escreve ali, algum perseguidor tem acesso aos escritos, vai saber onde está o paradeiro do pastor universal. O foco dos hereges daquela época, os imperadores, é pegar quem primeiro, meu irmão? Acaba com, por exemplo, os judeus ali que crucificaram Cristo, os apóstolos saíram, fugiram, cara. Já pensou se pegasse São Pedro ali? Não ia ter igreja edificada, cara. Mas Pedro deixou seu representante, que São Lino, como São Paulo menciona nas suas cartas. Certo, meu irmão? É simples. Anacronicamente, aplicar o passado, igual muita gente faz com a Bíblia. Tudo que faz de errado com a Bíblia, faz de errado com a história da igreja também. Tá? Tá falando de vocês. Olha só. Você tá falando de você. Você tem que se olhar no espelho e você falar, eu estou falando de mim mesmo. Porque nós protestantes adultera a história, adultera a Bíblia e usa a fala de pai da igreja distorcida. Como vem mais Luca Banzoli, Tiago Dutra, o Aeropago, o Malpago, etc, etc. Como diz lá o pastor João Rico Ipararim, que não foi Pedro que fundou a igreja, foi o imperador Teodósio, etc. Não foi nem Constantino, olha só a divergência, teologicamente, historicamente falando. E assim... Mas é errado dizer que Pedro nunca esteve em Roma. Como, eu não sei se você já viu alguns evangélicos falando, mas Pedro nunca esteve em Roma. Existe um debate, esse debate é do século XIX, que muitos exegetas e historiadores do cristianismo, eles começaram a dizer que Pedro nunca esteve em Roma. Meu irmão, cita o nome dos historiadores para a gente pesquisar. Quem são esses historiadores? Historiadores protestantes. Olha só, vamos dar um pause aqui, essa heresia desse pastorzinho aqui. Olha só. Em meu silêncio. Agora eu vou mostrar um historiador sério, que eu tenho base também como meu estudo, como a minha fonte. Olha só. 300, 1.400 anos, sem que ninguém questionasse. O primeiro que ensinou que São Pedro nem foi bispo de Roma, nem jamais viu a cidade de Roma, Zwingli. foi um mestre do herege John Wycliffe, John chamado Wycliffe. Guilherme. Ele foi seguido no século XVI, já no tempo protestante, por o Darico Valero, que era um luterano. Olha só, você está vendo que ensina que Pedro nunca teve em Roma foi esses protestantes aí, ó, no século XVI. Joe Hitler, Zwingli, sei lá o nome desse cara, deixa eu ver aqui. Luterano, né? Olha só. Vamos ver aqui. Escreveu um livro inteiro sobre a questão, no qual, com 18 argumentos, ele alega. Mas será mesmo que São Pedro foi bispo de Roma? Voltando de será novo. que ele, e sem nunca transferir a sua fé para outro lugar? Isso foi crido durante 1.500 anos, sem que ninguém questionasse. Ou pelo menos 1.300, 1.400 anos, sem que ninguém questionasse. O primeiro que ensinou que São Pedro nem foi bispo de Roma, nem jamais viu a cidade de Roma, foi um mestre do herege John Wycliffe, chamado Guilherme. Ele foi seguido no século XVI, já no tempo protestante, por o Darico Valero, que era um luterano, que escreveu um livro inteiro sobre a questão, no qual, com 18 argumentos, ele alega que Pedro nunca esteve em Roma e que tanto ele quanto São Paulo não morreram. Você está vendo a fonte desse historiador protestante? Cara, eu aconselho você que gosta de estudar realmente, não cair nessa mentira desses historiadores, desses protestantes mentirosos. Aqui, ó. Historiadores sérios, olha só. Cidade pagã de Roma, tal como era no tempo de São João. Ó. Que, segundo alguns intérpretes, também chama Babilônia. Isso não me consigo persuadir, claro, ele não Só para encerrar o persuadir vídeo. disso, mas ele não negava que Pedro esteve em Roma e que morreu em Roma. Nós devemos, portanto, colocar
essas coisas que são postas em dúvida. Em primeiro lugar, se ele esteve em Roma. Depois, se ele morreu em Roma. Terceiro, se ele foi bispo de Roma. É isso que nós iremos examinar aqui nesta aula. Se ele esteve em Roma, se ele morreu em Roma e se ele foi bispo de Roma. Que ele foi bispo de Roma são esmagadoras. Que ele esteve em Roma são esmagadoras as fontes que o demonstram. Em primeiro lugar, as palavras do próprio Pedro, que assim diz na sua primeira epístola: a igreja de Babilônia, escolhida por Deus como vós, saúda-vos. Essa referência aqui temos, estou mostrando aqui só para você entender a diferença de um historiador sério e de um historiador mentiroso. Olha só, tem um testemunho aqui, ó, Eusébio Cesareia, História Eclesiástica, no livro 2, capítulo 15. Temos aqui evidência também, olha só, São Jerônimo. E temos evidência aqui também do próprio texto, da própria Escritura. Você fica, como eu, servo Roberto, só acredito na Escritura. Eu fico com a Bíblia. Porque essa fonte aqui, você vê aqui, ó, todos os testemunhos dos pais, tal, etc., vem daqui, ó. E João 21, do 15 ao 17, vemos a quem foi dado: Simão, Simão, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Simples por entender isso. Essa falácia, mas de Pedro nunca teve Roma, porque eles não querem que você reconheça qual foi a verdadeira igreja fundada e edificada com o sangue. Simples entender isso. Salve Maria, seu servo missionário Roberto.